Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15. Aleluias. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 20, capítulo de número 15. Glórias a Deus. Versículo de número 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima dele escreveram sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E se cumpriu nisso a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam lhe insultavam, e meneando suas cabeças diziam: tu que derrubas o templo de Deus, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. Versículo 31. E desta maneira, também os principais dos sacerdotes e os escribas, zombando, diziam uns aos outros: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Ó Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e possamos crer. Também os que com ele estavam crucificados o insultavam. Pode se assentar, irmão. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E esse texto excepcional, que narra todos os momentos difíceis que o nosso Senhor enfrentou. Espírito Santo, ministra os nossos corações, aquilo que o Senhor quer que aprendamos nessa noite, levamos para casa como ensino, como aprendizado, e que venhamos sermos fortalecidos por esta palavra bendita e maravilhosa. Nos usa como instrumento nas tuas mãos, e o nome do Senhor seja glorificado. Queridos irmãos, nós estamos numa noite de Santa Ceia, e esta palavra, esse texto que nós fizemos a leitura, menciona o momento da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Menciona o momento em que ele foi colocado na cruz. A Bíblia diz: e havendo-o crucificado, versículo de número 24, repartiam as suas vestes, lançando sorte sobre elas para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, quando o crucificaram. Nós sabemos que Jesus foi preso aproximadamente às 3 horas da madrugada. Foi levado para Anás, depois Caifás, depois Pilatos, depois Herodes, depois para Pilatos de novo. E às 6 horas da manhã o entregaram nas mãos dos soldados. Das 6 até as 9 da manhã, ele enfrentou todas as dores árduas possíveis que o homem poderia enfrentar. Ele sofreu de uma maneira muito grande, levando dos soldados os açoites, recebendo todo tipo de maldade, de crueldade, recebendo e fazendo com que o seu corpo sofresse todos os danos daquela crueldade, daquela maldade, daqueles açoites, daquela coroa que foi encravada na sua cabeça, que tinha grandes espinhos. Jesus ficou 3 horas na mão dos soldados, enfrentando todas essas dores e esses momentos árduos e difíceis.
Mas Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha um alvo. Jesus, ele enfrentou todas essas dores, porque ele tinha um objetivo. E o objetivo dele, o propósito dele, era poder proporcionar a mim e a você a salvação, a libertação, o perdão e a comunhão com o Pai que tinha sido perdida no Éden. Jesus foi até o fim com o seu propósito, com o seu objetivo, com o seu ideal. E o que eu queria falar com você nessa noite em rápidas palavras é sobre isso. Nós também temos um propósito, nós também temos um alvo, nós também temos um objetivo. Como cristãos, nós também temos um propósito, um alvo, um objetivo. Qual é, pastor? Pastor, tem tantos propósitos. Não, mas o principal deles, você entende, você sabe o que eu quero dizer. O propósito nosso é continuar até o fim, perseverando dia após dia, negando a nós mesmos dia após dia, tomando a nossa cruz e seguindo, encarando os desafios, seja eles quais forem, as adversidades, seja elas quais forem. Mas o meu objetivo, o objetivo teu e o objetivo da igreja tem que ser esse, não pode ser outro, a não ser nos mantermos fiéis e leais a Ele, com a nossa fé voltada a Ele em todo o tempo. Porque o que Ele fez por mim e por você, não desistindo em momento algum, não retrocedendo em momento algum, sofrendo todas as crueldades e maldades, mas permanecendo leal ao Pai, por causa de um objetivo. Eu e você, nós, por causa de um propósito, eu e você, nós. Diante deste entendimento, irmão, simples de objetivo, essa é uma palavra muito simples de objetiva, mais uma palavra cristocêntrica, uma palavra da cruz. Diante destas verdades, como eu tenho me esforçado nesta caminhada de fé, para me manter leal e fiel a Ele. Quantas palavras nós já ouvimos nessa noite a respeito da fidelidade dEle, do amor dEle. Testemunhos nós já ouvimos aqui. Mas eu e você, irmãos, diante das adversidades da vida, diante das circunstâncias que nos acercam muitas vezes, diante dos desafios que se colocam diante da nossa frente muitas das vezes, como eu tenho procedido, como você tem procedido, como eu tenho agido, como você tem agido. Queridos e amados irmãos, nós observamos nesse texto, e com muita tristeza nós observamos isso, que quando colocaram na cruz às 9 horas da manhã, na terceira hora, a Bíblia vai me dizer e dizer para você que os soldados pegaram as suas vestes, o repartiram em 4 e deram um pedaço para cada um, menos o seu manto que era sem costura. Esse sortearam para ver quem ficaria com o seu manto sem costura. Tudo na base do desrespeito, tudo na base da ingratidão, tudo na base da zombaria. Irmãos, como nós enxergamos nesse texto um desrespeito enorme, uma ingratidão enorme. O colocaram na cruz, e a Bíblia vai dizer a hora terceira, e ali pegaram as
suas vestes, não tendo nenhum respeito, não tendo nenhuma atitude de consideração, mesmo sabendo que ele tinha feito coisas extraordinárias, mesmo vendo que muitos foram curados, libertos, transformados, pelo poder, pela virtude que estava sobre ele, pelo seu ministério. A Bíblia vai ver que as pessoas passavam. Deixa para mim, Ingrid, por gentileza, filha. Versículo 29, do capítulo 15. E os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça ou balançando a cabeça, e dizendo: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedifica. As pessoas que o viam naquela cruz, e ele foi colocado no meio de 2 salteadores, ou seja, de 2 condenados, de 2 malfeitores, de 2 criminosos, que tinham tido atitudes erradas, por isso estavam ali, que tinham cometido crime, mas ele inocente, como Isaías no capítulo 53, no verso 12, se não me falha a memória, diz que ele foi como um cordeiro mudo, não falou nada, ouviu toda a palavra de desrespeito, lançaram sobre ele toda a palavra de zombaria, de insulto, de ingratidão, de desmerecimento. A Bíblia diz: os que iam passando e olhando para aquela cruz, viam Jesus e blasfemavam dele, balançavam a cabeça e diziam: ah, você que destrói o templo em 3 dias e o reedifica, caçoando dele, zombando dele. E o verso de número 26. Coloca para mim lá, filha. Verso 26, volta 3 versículos aí. Por cima dele estava escrito o título da sua acusação: o Rei dos Judeus. Naquela época, havia-se o costume de colocar naqueles que eram crucificados o crime cometido. Mas Jesus não cometeu crime nenhum. Então Pilatos, ele mesmo escreveu uma tábua, esse título: o Rei dos Judeus. A ponto dos sacerdotes questionarem Pilatos, dizer: não, Pilatos, não escreva isso não. Escreve o seguinte: eu sou o Rei dos Judeus, porque ele disse que ele era. Pilatos falou: não, assim eu escrevi, assim vai permanecer. Lá em Lucas nós encontramos isto. Ali estava o título: Rei dos Judeus. Verdadeiramente ele era o Rei dos Judeus. Verdadeiramente ele era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Mas eles colocaram aquele título no intuito de, como não tinha crime nenhum nele, bom, ele está aqui porque ele falou que é Rei dos Judeus.
E olha o rei dos judeus crucificado. As pessoas passavam e diziam: olha o rei dos judeus crucificado, pregado com as suas mãos, com os seus pés, com o seu corpo tudo dilacerado pelos açoites. Versículo 29, filha, volta para mim lá, Ingrid. E os que passavam, blasfemavam dele, meneando a cabeça, balançando assim. Esse daí. Você que diz que destrói o templo em 3 dias, e o reedificas. Que desrespeito, que zombaria com o meu Senhor. Que desmerecimento com o nosso Senhor. Povo ingrato, pessoas ingratas, pessoas desrespeitosas. Mediante isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, Jesus enfrentou as dores dos açoites, enfrentou essas calúnias, essas blasfemas, esse desrespeito, porque ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e o propósito, o objetivo dele era você. Você está entendendo o que o Espírito Santo diz para mim e para você nessa noite, irmãos? O propósito dele era você, poder proporcionar a você salvação, libertação, restauração, perdão, transformação. E qual tem sido a minha postura diante de tudo isso? Qual tem sido a minha postura diante de um Senhor que sofreu todas essas blasfemas, todo esse desrespeito, mas foi leal no seu propósito até o final? Queridos e amados irmãos, nada pode nos tirar da presença de Deus. A dor, o diagnóstico médico, a luta, a prova. Tem gente que diz assim: pastor, mas tu não sabe a luta que eu estou passando. Deixa eu dizer para você, você pensa que para Jesus foi fácil? Não foi não. Pastor, mas a prova que eu tenho passado ninguém aguentaria. Você pensa que Jesus enfrentou por causa de você? Foi fácil? Foi não. Pessoas passavam, balançavam a cabeça, olhavam para ele e diziam: você é o rei dos judeus. Riam dele, zombavam dele, questionavam ele. Nós não. Nós o reconhecemos e precisamos continuar o reconhecendo em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Nada vai tirar de mim, nada vai tirar de você a alegria de levantarmos as nossas mãos e de dizer: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o meu Jesus, o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, irmão, para nós concluirmos. Versículo de número 30. E esses mesmos que diziam essas palavras para eles, no versículo 30 diz: esses mesmos que balançavam a cabeça, que eram religiosos, líderes religiosos. Você que é o rei dos judeus? Aí a sua posição, onde você está? Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Zombavam dele e diziam: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Você não é rei dos judeus. Você não é filho de Deus. Mas Jesus ouviu aquilo calado. E Jesus sabia. Escute isso, irmãos. Ele não podia descer da cruz. Porque se ele descesse, não haveria salvação. Não haveria perdão. Não haveria libertação.
não haveria o teu nome e o meu nome escrito no livro da vida hoje. Oh, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Volto a dizer, ele tinha um propósito, ele tinha um plano, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, era você. Ele estava naquela cruz por causa de você, e ele escolheu não descer da cruz. E você, irmãos, tem fitado seus olhos na cruz? Porque quando o cristão ele permanece com os olhos na cruz, ele entende que ele não merecia nada. Ele compreende que ele deve adorar o Senhor e deve procurar ser leal ao Senhor todos os dias da sua vida. E ele não pode negligenciar a sua postura, o seu comportamento, o seu posicionamento de fé. Ele não pode retroceder. Ele não pode voltar para trás, porque ele enxerga um Cristo, um inocente, que enfrentou todas as adversidades, e nós estávamos numa condição de pecado, destituídos da glória de Deus. Mas ele foi até o fim, porque ele queria a minha e a sua justificação. O propósito dele era o meu e o teu perdão, a minha e a tua reconciliação com o Pai. Olha lá, irmãos, versículo 31. E desta maneira representa o quê? Do mesmo jeito que aqueles que passavam faziam, agiam. E desta maneira também os principais dos sacerdotes e os escribas. Olha a classe, os principais, os sacerdotes e os escribas. Aqueles que ensinavam a lei, aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam as escrituras, da mesma maneira, zombando, diziam uns aos outros: salvou os outros, e a si mesmo não pode se salvar. Os sacerdotes, os escribas, esses religiosos, que se diziam amar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, agora estavam numa situação de zombaria, de desrespeito, de desmerecimento, de irreverência com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E a Bíblia diz, da mesma maneira, eles zombando, diziam uns aos outros, olhavam para Cristo ali na cruz, olhavam uns para os outros e traziam comentários indevidos, desnecessários, incoerentes, de inverdades. Olha lá, diz que salvou os outros, porque os sacerdotes viram muitas das vezes Jesus falar: a tua fé te salvou. Os escribas viram muitas das vezes Jesus te falar: a tua fé te proporcionou esse milagre, a tua fé te salvou. E eles olhavam um para os outros e diziam: olha lá, não pode salvar a si mesmo, fraco, derrotado, crucificado, preso pelas mãos da cruz, pelos pés da cruz, corpo vertendo sangue. Rei dos judeus, olha lá, Rei dos judeus, está escrito em cima dele. Que desrespeito, que zombaria, que desmerecimento. Versículo 32. E esses mesmos diziam: ó Cristo, ó Cristo, ó Rei de Israel, zombando dele: ó, você é Cristo, ó Rei de Israel, desce agora da cruz.
para que vejamos e possamos crer. Você não disse que é filho de Deus? Desce daí agora. Jesus não poderia descer da cruz, porque estava em jogo ali a minha, a tua salvação, o meu, o teu perdão. Tu entende isso, irmão? Tu compreende isso, querido? Como você pode, muitas das vezes da sua vida, dizer: eu acho que eu vou parar. Eu acho que eu vou desistir. Eu não aguento mais. Não dá mais. Como você pode dizer algo desta maneira, irmãos? Entendendo e compreendendo tudo que Jesus enfrentou por causa de você. Não, igreja. Não, queridos irmãos. Não, amados obreiros, irmãos e irmãs. Não podemos retroceder na nossa fé. Não podemos voltar atrás na nossa caminhada. Precisamos manter o propósito de irmos até o fim, de fazermos igual Paulo disse no fim da sua caminhada, com os restinhos de cabelo branco que ele tinha. Ir até o fim, seguir a carreira, guardar a fé. Quantos não têm desistido, irmãos? Porque tem dito: mas pastor, a luta está grande demais, a prova está grande demais. Eu pergunto a você novamente: foi fácil para ele? Olha o que ele enfrentou. Além dos açoites, de toda maldade com seu corpo, olha toda espécie de zombaria, de desrespeito. E esses sacerdotes e escribas diziam: oh Cristo, oh Rei de Israel, oh, desce daí. Ele escolheu não descer, irmãos. Ele poderia, sim ou não? Poderia. Mas ele tinha um propósito, volto a dizer. Vocês estão entendendo a mensagem nessa noite? Ele tinha um propósito. Sabe qual era o propósito, Thaís? Você, eu, você, nós, vocês. Se ele descesse, irmãos, quem pagaria o preço do meu e do seu pecado? Mas ele não desceu. Portanto, você não pode deixar de andar, de perseverar nesse caminho. Propósito de Cristo, ele foi até o fim. E o seu propósito é um dia participar nos céus das regiões celestiais, das bodas do Cordeiro com ele, sim ou não, irmãos? O nosso maior propósito é a salvação das nossas almas. É o céu, sim ou não? Muitos nos dias de hoje não valorizam mais isto. Não dão mais atenção para estas verdades. Mas o que importa é que naquele dia eu possa me reunir com você nas nuvens e com ele irmos para as regiões celestes e juntos nos assentamos na mesa para participarmos. Oh, queridos irmãos, das bodas do Cordeiro. Que dia maravilhoso. Sabe, eu encerro aqui dizendo para você: todos esses tipos de pessoas zombaram dele, desacreditaram dele, desrespeitaram ele, mencionaram ele com palavras de zombaria, de desrespeito, de irresponsabilidades, de ingratidão. Mas nós não. Nós não somos esses religiosos. Nós não. Nós vamos dia após dia
em meio a todas as circunstâncias. Pastor, está doendo, mas mesmo assim diga que Ele é Senhor e que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Pastor, mas está complicado, mas mesmo assim continua dizendo: Tu és o meu rei, a Ti pertence o louvor, a Ti pertence a glória, a Ti pertence a adoração. Que o Espírito de Deus continue falando melhor no vosso coração, meus irmãos, e que nós sigamos em frente durante todos os meses de 2024. Esta campanha é para fortalecer nós nessas verdades, irmãos, cristocêntricas, bíblicas. Eu preciso lutar e me esforçar contra tudo e contra tudo aquilo que tenta roubar de mim esta coroa. E eu preciso me esforçar para participar da ceia do Senhor, para relembrar todos os meses a obra redentora que Cristo fez por mim e por você. Irmãos, quando nós celebramos isso, nós dizemos: Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és merecedor, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Senhor. Irmãos, nós não merecíamos nada disso, mas tudo aconteceu unicamente por causa do amor, da bondade, da misericórdia do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele pertence o louvor, a adoração e a glória. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmãos?